Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição do evento Biblioteca Convida, realizado pelo Supremo Tribunal Federal. O objetivo deste projeto é a aproximação dos integrantes do tribunal com a academia e com os profissionais da área de ciência da informação. Hoje, em especial, comemoramos os 131 anos da fundação da Biblioteca Victor Nunes Leal. Nessa edição comemorativa, o tema escolhido para debates foi Obras Raras e Segurança. Nossos convidados são os doutores Rafael Greenhalgh e Márcia Carvalho Rodrigues. O doutor Rafael Greenhalgh é bibliotecário de obras raras da Biblioteca Central da Universidade de Brasília desde 2008, concluiu seu doutorado em Ciência da Informação nessa mesma instituição e foi agraciado com o prêmio CAPES de Tese na edição de 2015. Concluiu seu pós-doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense, é editor convidado do dossiê Coleções Especiais para a revista Biblos, da Universidade Federal do Rio Grande, e também membro do Conselho Técnico Assessor do Grupo de Trabalho de Tráfico Ilícito do Patrimônio Documental, no âmbito da Associação Latino-Americana de Arquivos. O doutor Rafael atuou também como membro do Grupo de Trabalho sobre Patrimônio Bibliográfico e Documental do Conselho Federal de Biblioteconomia em 2021. A doutora Márcia Carvalho Rodrigues concluiu seu doutorado em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas, atua como docente no Instituto de Ciências Humanas e da Informação da Universidade Federal do Rio Grande, líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Informação e Memória nessa mesma instituição. A doutora Márcia pesquisa, publica e compartilha estudos sobre patrimônio bibliográfico, coleções especiais, proveniência no âmbito da biblioteconomia e representação descritiva de recursos de informação. Para apresentar e mediar o evento, teremos a participação da senhora Solange de Oliveira Jacinto, bibliotecária do quadro da Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal. A senhora Solange Jacinto é também jornalista e especialista em gestão do conhecimento. Neste evento, os participantes poderão enviar perguntas que, de acordo com o tempo disponível, serão respondidas ao final da exposição. As questões deverão ser encaminhadas pela ferramenta de perguntas e respostas da videoconferência, identificada com a sigla QIA, e serão repassadas à mediadora ao longo do evento. Informamos que haverá emissão de certificado para os participantes. Para registrar sua presença, é imprescindível preencher o formulário que será encaminhado pelos administradores ao longo do evento, com os dados para emissão deste documento. Convidamos para fazer a abertura do evento a senhora Solange de Oliveira Jacinto, que tem a palavra. Boa tarde a todos que participam de mais esta edição do nosso já tradicional Biblioteca Convida. O objetivo desse projeto é divulgar e debater assuntos relacionados à biblioteconomia e à ciência da informação, bem como apresentar as inovações e as boas práticas dessas áreas do conhecimento. Esta edição é especial porque comemoramos hoje, dia 8 de agosto, mais um aniversário da Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal, do STF. São 131 anos de atividades voltadas ao tratamento, organização e disseminação da informação jurídica. Sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre obras raras e o nosso autor convidado é o professor Dr. Rafael Diego Greenhalgh. Teremos também a participação mais que especial da professora doutora Márcia Carvalho Rodrigues, perita no que se refere à memória e a patrimônio, e que conduzirá o debate após a explanação do professor. A tese do professor intitulada Segurança contra Roubo e Furto de Livros Raros, uma perspectiva sob a ótica da economia do crime e da teoria da dissuasão. Gostaria de lembrar aos participantes, mais uma vez, que o link para assinatura da lista de presença será disponibilizado individualmente pela ferramenta QIA e que as perguntas também podem ser enviadas por essa mesma ferramenta. Ao final da exposição do professor, nós abriremos um espaço para que o professor e a professora Márcia também respondam aos questionamentos que surgirem. Ok? Bom, sem delongas, né? É com grande satisfação que convido o professor Dr. Rafael Diego Greenhalgh para darmos início ao evento. Seja bem-vindo, professor, o espaço é seu. Obrigado, Solange. Nesse primeiro momento, gostaria de agradecer a toda a equipe do STF, principalmente a Luísa e você, Solange, pelo convite. Dizer que é um prazer enorme fazer parte deste evento, que é tão importante e tradicional já
como você diz, já ficando tradicional no contexto da biblioteconomia e da ciência da informação. Agradeço também a Márcia pela mediação. Logo debateremos, né, a minha pesquisa, e agradeço a todos que puderam reservar um tempinho aí para nos assistir. Vou começar a compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Estão todos vendo? Né? Bom, então a minha tese foi defendida em 2014 e ela teve por orientadora, né, quem me orientou foi a professora Miriam Paula Manini. Eu tentei atualizar alguns dados para trazer para vocês, né, já que já tem um tempinho que eu fiz a defesa. Então, para começar, aí eu trouxe uma listagem de roubos e furtos de bens culturais no mundo, né? Então, a gente vê aí, são casos nos anos 2000, isso para mostrar, primeiro, que não é um caso, o Brasil não está isolado neste contexto, né? Não é que aqui é o único local do mundo que acontece. Então, a gente vê países tradicionais na guarda e manutenção de acervos culturais importantes, que têm museus de grande relevância no mundo, muito conhecidos, e que, mesmo assim, sofrem destes atentados às suas coleções, né? Então, o que a gente pode ver também, além da quantidade, eu deixei 2022 aí como uma provocação a quem está assistindo, quem quiser ir no Google aí e levantar, colocar Museu Roubo 2022, já vão encontrar alguns casos aí relacionados. Então, infelizmente, essa é uma realidade que é frequente, né, e que acontece todo ano. Então, a gente vê países como Estados Unidos, França, Suíça, Egito, China, Holanda, enfim, Alemanha, uma série de países aí também que passaram por esse tipo de situação. Além disso, a gente vê que as formas como aconteceram, né, nesses exemplos aí, como aconteceram os crimes, os roubos e os furtos nessas instituições são diversos, né? Pessoas que se passam por visitantes nos museus e aproveitam lá da situação, da facilidade para furtar e acabam furtando a obra, ou entrando à mão armada mesmo, e aí se configura como roubo e não mais furto, pelo emprego de violência, né? Invadindo a instituição em horário que ela não está mais funcionando, né, no horário que ela está fechada. Existe casos de furto no transporte de obras que são emprestadas para exposição a outra instituição. Então, são muito diversos os modos, e por isso que temos que estar tão atentos, porque são muitas as estruturas e situações que a gente tem que se atentar e tentar combater para que as nossas instituições não passem por situações semelhantes, né? Bom, então, na minha pesquisa, eu me vali de duas teorias, principalmente, que é a economia do crime e a teoria da dissuasão. A economia do crime, ela tenta, então, entender quais as motivações que o criminoso tem para cometer aquele crime, e a teoria da dissuasão, então, o que pode ser feito para dissuadir, quais os mecanismos que podem ser utilizados para dissuadir o criminoso de cometer o crime, então. Né? Existem, então, várias escolas que estudam e tentam entender essa dinâmica do crime. A visão clássica, né, com o nome principal do Beccaria, César de Beccaria, o que ela diz? Que a decisão para cometimento do crime ela é racional por parte do indivíduo, e a motivação que o leva a cometer esse crime é uma relação de elevação do prazer e minimização do sofrimento. E que a dissuasão, nesse sentido, então, seria o rigor penal. A visão positivista já traz uma decisão determinista, né, que aquele indivíduo já nasce com a propensão ao crime. Né? Essa tem o principal nome, o César de Lombroso, como seu determinante. Várias das teorias já não são mais aceitas hoje em dia, né? Algumas teorias, por exemplo, falavam que pessoas com determinadas características físicas tinham mais propensão ao crime do que outras, e isso já foi refutado. Então, o gatilho para esse determinismo, né, seria a pressão social ou uma disfunção biológica ou psicológica.
e a dissuasão, então, você estaria focada na reabilitação do indivíduo que comete o crime. Bom, a economia do crime, ela une essas duas teorias, mas ela bebe mais da fonte clássica, das teorias criminais. E o que ela diz? Que a decisão do criminoso é racional, efetivamente. Essa teoria, ela explica principalmente os crimes que têm algum ganho econômico, né, na sua ação. Ela não se aplica tanto, por exemplo, para crimes passionais, né, que aí não tem um ganho econômico. E o que ela diz que o criminoso leva em consideração? Ele, então, pondera o ganho com a atividade legal que ele tem e qual seria o ganho que ele teria com a atividade ilegal. Daí ele racionaliza isso e verifica qual que seria mais justo para ele. E a motivação, então, não seria mais de sofrimento e prazer, mas uma relação de custo-benefício, né? Então, se os custos são mais altos que os benefícios, ele, então, teria maior propensão a cometer o crime. E traz essa teoria da economia do crime, ela é incentivada, criada principalmente por um economista chamado Gary Becker. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1992, né? Então, acredito que sabia bem do que estava falando. E existe uma equaçãozinha que tenta explicar essa relação. Então, o crime seria uma relação de custo-benefício, onde o B são os benefícios e o restante da equação seriam os custos, né? Então, P, a probabilidade de prisão, e C, os custos reais envolvidos na operação e nos processos legais que esse indivíduo pode enfrentar caso ele seja pego. A teoria da dissuasão, como eu disse, tenta trazer elementos, eu já vou explicar um pouco melhor no próximo slide, ou mais à frente. Bom, primeiro vamos entender então a relação de benefício, né, que tem em se cometer um crime em acervos raros. Bom, quando eu digo obra rara, acervos raros, eu estou querendo dizer, neste contexto, livro raro, tá bom? Eu não estou falando de periódicos, não estou falando de folhetos, que também a gente sabe que está presente em coleções de obras raras, mas como eu tinha que fazer um recorte muito específico para a tese, para conseguir material para poder trabalhar, eu fiz um recorte sobre livro, né? Então, teriam que ser livros raros. Esses dois autores aí, Andrade e Cantalino, nesse texto de 2003, o que eles dizem que traz raridade para o livro? Eu gosto muito desse texto porque eles trazem a raridade a dois elementos bem básicos, né? Eles conseguem reduzir bem a conceituação de raridade para dois pressupostos, que é, quando eu digo que um livro é raro, eu estou dizendo que ele é escasso e que ele é importante, né? Só que para esses autores, esses dois pressupostos, eles não são verificáveis objetivamente. Por exemplo, escassez, qual é o nível de escassez que tem que ter para esse livro ser raro? São 1.000 exemplares? São 500? São 40? São 5? Ele tem que ser único? Enfim, e como que você determina se realmente só existem X exemplares de uma obra? Se você não tem acesso a todos os catálogos do mundo e nem a todas as coleções particulares. Então, não é um critério tão objetivo. E a importância da mesma forma, né? O que é relevante para mim, né, lá na UNB, por exemplo, não necessariamente é o mais relevante para o STF, por exemplo, né? Então, a questão da importância ela é subjetiva também. Então, eu trouxe a definição aí do dicionário do livro, de Faria e Pericão, de 2008, que ele tenta trazer alguns elementos que mostram que a gente atribui a escassez e importância neste contexto do livro raro. Então, o que eles dizem? Que obra rara, então, pede para ver livro raro, né, indo ao encontro daquilo que eu determinei na minha tese, o recorte que eu fiz, e eles dizem o seguinte: um livro raro é um livro assim designado por ser detentor de alguma particularidade especial, antiguidade, autor célebre, conteúdo polêmico, papel e ilustrações. Consideram-se geralmente livros raros os incunábulos, as publicações anteriores a 1800, as primeiras edições de obras literárias, científicas e artísticas, as obras com encadernações primorosas, as obras que pertenceram a personalidades célebres e que apresentam a sua assinatura, ou notas e, sobretudo, os exemplares únicos, né? Aqui, então, a gente consegue ver alguns elementos, então, que caracterizam, que trazem raridade e que se relacionam com esses dois pressupostos de escassez e importância dos livros. Bom, além, então, desse benefício histórico, cultural, que a gente vê ali a partir da definição de obras raras, essa importância deles se traduz em uma relevância financeira, né? Um valor alto de mercado.
Aqui eu trouxe os livros mais caros do mundo, né? Não significa que as nossas instituições do Brasil têm esses mesmos livros, mas só para entender como, a que valores, a que cifras podem chegar um livro, né, específico. O Código de Leicester, por exemplo, é considerado o livro mais caro do mundo. Ele é um manuscrito, na verdade, um manuscrito do Leonardo da Vinci. Ele foi adquirido em 94 pelo Bill Gates, e aí eu falo o nome do Bill Gates para a gente entender o tipo de pessoa que vai se relacionar com esse tipo de obra, né? Que vai querer se apossar, né? Na época ele era o homem mais rico do mundo, e é uma obra que então atingiu quase 31 milhões de dólares no mercado. Aqui eu cito também o Birds of America. Ele é interessante da gente pensar. Dizem que se tiver uma lista dos 10 livros mais caros do mundo, 4 a 5 vão ser Birds of America, que já foram vendidos. Então, ele sempre é vendido a cifras muito altas, né? Ele é um livro que traz aves, principalmente norte-americanas, mas eu acho que da América no todo, não tenho certeza, e em tamanho real, algumas. É um livro de grande formato, muito bonito, produzido pelo Audubon, e ele foi furtado já em uma instituição, na Universidade da Transilvânia, em 2005, e existe um filme hollywoodiano aí, né, sobre essa história que chama American Animals. Então eu recomendo que assistam para entender os desdobramentos que dá esse crime. Os criminosos foram presos, cumpriram 7 anos de cadeia. Eles eram, até onde eu me lembro, quando eu assisti o filme, todos réus primários. Então lembrem desse prazo de 7 anos de cumprimento de prisão quando falarmos dos casos brasileiros, para a gente poder comparar, né? E aí eu trouxe o Harry Potter e a Pedra Filosofal para mostrar que nem só livros muito antigos, do século XIX, século XVI, XVII, que vão atingir essas cifras dos livros acima, né? Mas o Harry Potter é de 1995, a primeira edição teve apenas 500 exemplares, né? Ele ainda era uma obra desconhecida, né, em sua primeira edição, e por isso ele é extremamente raro, porque ele é muito escasso, com poucos exemplares produzidos, e custa algo em torno de $30 mil, né? Então, eu trago esses valores para entendermos, então, que aquela importância cultural, histórica que a gente dá nos nossos acervos, elas se traduzem, muitas vezes, em valores econômicos consideráveis, e é isso que o criminoso está buscando, né? Bom, a teoria da dissuasão, o que ela diz? Que existem estruturas legais e estruturas extralegais que podem dissuadir o criminoso. As legais são essas três, esse tripé aí, né? Essas 3 pontas desse triângulo aí que eu montei aí, que é a eficácia policial, o rigor penal e a prevenção situacional. A prevenção situacional é o modo como as instituições guardiãs destes acervos têm de segurança, a estrutura de segurança nas instituições guardiãs, tá bom? Desculpa, passei. Bom, o que a teoria da dissuasão mostra? É que quando você tem, por exemplo, uma legislação que é criada para aumentar o rigor penal, e com isso também se aumenta a eficácia policial, porque esse crime vai ser mais combatido, ele pode gerar também efeitos extralegais de percepção na comunidade, né? Então, crimes que antes eram aceitos, relativamente aceitos socialmente, eles passam a ser mais condenados socialmente a partir de um recrudescimento da lei e de uma ampla atuação policial, né? No caso, eu trouxe 2 exemplos aqui no Brasil, a criação da Lei Maria da Penha, que em 2015 o IPEA diz que houve uma diminuição de 10% a menos de homicídios contra a mulher dentro das suas residências, né? Então, e também que o crime passa a ser percebido socialmente como um crime mais recriminado, e aí, com isso, se diminui se cria todo um sistema de condenação, não só legal, mas também de eficácia policial, né, e de percepção social sobre esse crime. A mesma coisa com a Lei Seca, que essa fonte aí da Agência do Brasil de 2017 diz que as blitz na cidade do Rio de Janeiro estavam pegando menos 43% motoristas alcoolizados a partir da criação da Lei Seca, né? Bom, as sanções extralegais, que eu não estudei na minha tese, elas têm a ver com formação moral e religiosa, nível educacional, uma série de outras questões que são mais difíceis de ponderar e de investigar, né? Então, eu fiquei com as estruturas legais, no meu caso, que é aquele tripé que eu mostrei. O interessante, voltar só um pouquinho nesse outro slide, é
que a gente tem que entender, então, que a nossa segurança institucional, ela faz parte, então, de uma estrutura de segurança que envolve muito mais, né? Então, por isso é importante que dialoguemos com toda essa estrutura para que possamos atuar. Não adianta toda a nossa instituição estar cheia de câmeras de alta qualidade, a equipe de segurança sem número suficiente, atuar de forma rápida caso aconteça um crime, ser bem treinada. Se a polícia não dá importância para esse tipo de crime, não vai combatê-lo de forma adequada, e a justiça depois não vai penalizar o criminoso da forma adequada também a respeito desses crimes contra o patrimônio bibliográfico, que é o que a gente está falando aqui. Bom, então, qual foi o meu estudo? Como eu fiz para entender aquele tripé? Né? Eu peguei a estrutura de segurança nas instituições, eu enviei questionário para 135 instituições que estavam cadastradas no Planor, né, no Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras da Biblioteca Nacional. Na época que eu pesquisei eram 150, hoje são mais do que 150, e por diversos motivos, ou não ter dado o suficiente sobre a instituição, ou ter tentado contato e não ter conseguido, eu me limitei a 135 instituições. Dessas 135, eu recebi retorno de 82 instituições no questionário. Na época, eu soube que uma instituição, por exemplo, que lida com museus, falou para os seus museus não responder ao meu questionário, então eu tive essas limitações de pesquisa, né? Mas, se vocês verem a minha tese, eu não nomino ninguém nos dados, né, quando eu faço a análise de dados. Então, não tem lá, por exemplo, não me lembro se o STF foi o que respondeu, mas quantas câmeras o STF tem, por exemplo, né? Não tem isso na minha tese. Então, eu faço em grupo, né, para não expor ninguém de modo específico. Bom, eu tentei estudar a legislação brasileira que se relacionava ao livro raro, principalmente, de um modo geral, ao patrimônio bibliográfico. Eu analisei os casos de roubo e furto para tentar identificar a eficácia policial e o rigor penal. Então, para isso, eu mandei questionário para as instituições furtadas ou roubadas. São instituições que saíram na mídia ou que eu descobri depois, a partir de outros levantamentos, que elas tinham sido furtadas e roubadas. Eu enviei questionário para as instituições. Nesse primeiro questionário das 135 instituições, eu fiz uma pergunta muito específica. Vocês têm casos de desaparecimento de obras no acervo de vocês? Veja que eu não perguntei se tinha roubo ou furto, né? E aí, 21, eu já vou trazer esses dados mais a fundo, mas 21 instituições me responderam que sim, que tinha acontecido casos de desaparecimento na instituição, e então enviei questionário para essas instituições também. Eu analisei 7 processos na Justiça Federal do Rio de Janeiro, fiz uma petição, pedi autorização aos juízes para ter acesso a integrar o processo, fui lá na Justiça Federal do Rio, tirei cópia de tudo, trouxe para casa, analisei e tal. A mesma coisa eu fiz com o processo na Justiça de Curitiba, e na Justiça de São Paulo eu só tive acesso à decisão judicial, né? não ao processo na íntegra. Fiz uma entrevista com o delegado da Delemap, que é a Delegacia de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural no Brasil, da Polícia Federal. Entrevistei especialistas diversos, de instituições, inclusive, que tinham sido furtadas, e representantes do IPHAN. Bom, então, aqui, no geral, essas são as instituições que eu tenho conhecimento onde teve furto de obras raras no Brasil, né, de livros raros. Vejam que não são poucos casos, né? São muitos casos. Os que estão em vermelho aí, né, a BN, a UFMG, eu só descobri posteriormente a minha pesquisa, né, mas integrei aqui para vocês tomarem conhecimento. A Biblioteca Nacional, por exemplo, quando eu analisei, saiu na mídia e tudo mais, mas eu tinha entendido que era iconografia e que não necessariamente tinha a ver com o livro. E daí eu não analisei o caso da BN. O da UFMG eu só fui tomar conhecimento num evento que eu participei posterior à defesa da minha tese. A da Casa Gayer, que se vinculou ao Museu Imperial, o crime só é divulgado em 2017, como eu defendi em 2014, não teria como eu saber disso, e os crimes da USP, tanto na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo quanto na de Direito, e na UFRJ, na Biblioteca Pedro Calmon, só aconteceram em 2016, né, depois da minha defesa também. Aqui a gente pode ver uma série de questões, né? Por exemplo, a gente então tem uma quadrilha especializada que vai atuar nesse contexto de roubo e furto de livros raros no Brasil. A partir da análise
dos processos judiciais, principalmente da Justiça Federal do Rio de Janeiro, eu pude identificar pelo menos 15 nomes relacionados que se relacionavam nessa quadrilha. Então, uma quadrilha realmente especializada, né, com muita gente fazendo parte dela e atuando. Eles começam a ficar famosos, digamos assim, no Brasil, porque os casos começam a ser noticiados pela mídia, e aí é um modus operandi, que antes era de se aproximar, de tentar vínculo com o bibliotecário, com os funcionários da instituição, né, de se propor como estagiário ou voluntário naquela instituição, passa a ser a mão armada, como são os casos de 2012 no Instituto de Botânica de São Paulo e em 2013 no Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, né? É interessante ver, por exemplo, também que o CCLA, né, de Campinas, acontece 2 vezes crimes lá nessa instituição, uma em 2004 e outra em 2013. É importante verificar também, por exemplo, a UFRJ, mesmo que não na mesma instituição, vai sofrer, então, 3 crimes, né? Um no Museu Nacional em 2004, outro agora em 2016 na Pedro Calmon, e na Escola de Belas Artes na UFRJ em 2006 também. Então, veja como é continuado o crime e que atacam muitas vezes uma mesma instituição, né? Bom, eu vou passar e mais à frente a gente fala de mais alguns detalhes nesses casos. Só para levantar um caso específico, que é o caso da Fiocruz. O caso da Fiocruz está aí como em 2007, mas isso foi quando foi descoberto o crime. Eles só descobriram a partir de contato da Polícia Federal com a instituição, que a Polícia Federal recuperou algumas obras, viu que era da Fiocruz, entrou em contato com a Fiocruz e daí fez esse contato e só então eles descobriram o crime, né? E interessante também que vai ter um processo da Fiocruz, que eles tentam atravessar com as obras na aduana Iguaçu, então Brasil e Argentina, eles são apreendidos com algumas obras, essas obras, e vem um outro grupo, depois de apreendido as obras, e tenta lá na aduana recuperar as obras. Então, vejam o nível, né? A mão armada tenta recuperar as obras, todos são presos, alguns condenados na Argentina cumpriram pena, né? Então é interessante ver como aí no caso da Fiocruz fica muito evidente esse transporte das obras para outro país, né? E vai ficar muito mais evidente futuramente também, né? Aquela questão que eu falei que 21 instituições me responderam que tinham casos de desaparecimento, 3 que eu entrei em contato novamente falou que não, que tinha respondido equivocadamente a essa questão, e das 18, então, que sobraram, 10 me responderam ao questionário. E a gente vê que, efetivamente, são principalmente casos de furto, né? Tem casos diversos, por exemplo, o pessoal está fazendo inventário, as obras estarem acumuladas, quando fica numa sala que não tem porta, e quando vai verificar, algumas obras sumiram daquele montante ali. Tem caso de usuário que pede para se afastar, vai fotografar e sai correndo com a obra. Então, tem casos muito diversos aqui. Nenhum desses 10 casos teve inquérito policial. Então, vejam como aquela listagem anterior é muito maior, né? Isso aí só o que eu consegui identificar. Bom, essas aqui são algumas obras que foram furtadas em mais de uma instituição. Então, se vocês têm elas nos seus acervos, tomem bastante cuidado. Por exemplo, um livro muito famoso aí, que é o Heropel, que tem em Brasília, que é conhecido por muita gente como Barléus, né? Ele foi furtado aí, eu coloquei em 2 instituições, mas naquela Casa Geyer também, que se vinculou ao Museu Imperial, ele também foi furtado, então já em 3 instituições, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, que o tema Brasil, quando se relaciona ao Brasil, são livros históricos sobre o Brasil, principalmente dos viajantes do século XVI ao XIX, são o principal foco dessa quadrilha, né? Não que outras obras de outras espécies também não tenham sido furtadas. Bom, os perfis das coleções, então. Aqui o que vale a gente ver aqui são o tamanho, né, das coleções. A maioria é de pequeno ou médio porte, né? Então, que por vezes então, não justifica institucionalmente, tem a dificuldade de justificar, né, de convencimento de que aquela coleção precisa de um grande esquema de segurança, né? Então, essa é uma questão importante. E só 20 dessas instituições, de 82 que me responderam, tem um bibliotecário específico para a coleção de obras raras, né? Então, uma outra questão aí também que pode dificultar a implementação. Bom, em termos de segurança, a gente vê que a maioria das instituições tem, então, uma segurança física boa, né, em que as portas são resistentes, as janelas são resistentes, mas ainda um grande número que não tem isso de forma adequada. Muitas têm
uma segurança eletrônica deficitária, a grande maioria, então câmeras e alarmes já passa a ser mais deficitário, não é? E então a gente tem que estar atento a isso aí. O que a gente vê, por exemplo, eu fiz 35 perguntas em que a resposta era só sim ou não, e que então a média de resposta positiva seria de 17,5, em que sim seria uma condição ideal de segurança e não uma condição não adequada de segurança. Então veja que a média de resposta foi 16,9, ou seja, a maioria das instituições não tem sequer metade do sistema de segurança que eu questionei, né? E só 7 dessas instituições, das 82, tem 2/3 dessa segurança, desses 35 itens aplicados. Bom, da eficácia policial. Aí o que vale a gente entender, então, é que dos 15 crimes, só 5 teve recuperação total das obras. O que eu consegui identificar, não números muito confiáveis, é importante ver que existia nos processos judiciais uma dificuldade muito grande de saber o que era gravura, o que era obra no todo, o que era periódico, o que era folheto, para eu fazer esse recorte. Então, eu consegui chegar ao número de 496 exemplares roubados ou furtados, e só 210, isso dos 15 crimes, sem contar aqueles vermelhinhos lá que foram posteriores, que eu descobri posteriormente. Só os que eu analisei. 210 tinham sido recuperados até então, dando um total de 42,34. Por exemplo, se você compara isso com o índice de recuperação de veículos automotores furtados ou roubados em São Paulo, é menor do que o índice de recuperação de veículos, então, né? E esse número só é tão grande, assim, ao meu ver, porque se pegou essa quadrilha especializada. Então, quando se pegou eles, estavam tudo reunido ali naquele grupo, e aí foi mais fácil encontrar um montante maior de obras também. Porque a gente vê, por exemplo, que o banco de dados do IPHAN, das 1.774 obras cadastradas lá, só 131 constam como recuperadas, dando um índice de nem 8% de recuperação, né? Isso eu verifiquei agora em 2022. Bom, com relação à penalidade, né? Essa aqui, todas as penas que eu coloquei aqui, as 3 primeiras, são relacionadas a furto qualificado, tá? E todas as 5 são atribuídas a uma mesma pessoa, que era considerado o mentor, o organizador dessa quadrilha que eu falei para vocês, né? O que a gente vê é que as penas, no geral, eram penas médias aplicadas pelos juízes, né? Então, o furto qualificado tem pena de 2 a 8 anos, e o juiz, então, a pena média nesse intervalo seria 5 anos, e o juiz dava no máximo 5 anos, que era a pena média. Isso falando que era uma perda irreparável ao patrimônio cultural nacional, né, insubstituível às obras. Aí vocês veem os casos de 2015 e 2017, não, mas aí ele pegou 12 anos, pegou 10, mas quando se pega aqueles responderam a crimes de mais de uma instituição, diferente das 3 anteriores, e quando você pega os crimes para furto qualificado, né, por exemplo, de 2017, eu só confirmar aqui, pelo Museu Nacional, essa pessoa pega 6 anos e 4 meses, então, ok, um caso acima da média, mas pelo Museu Histórico Nacional, essa pessoa pega 4 anos e 3 meses, bem abaixo da média, né, que é de 5 anos. No caso de 2015, o furto qualificado, a pessoa pega 3 anos e 6 meses, né, então, também bem abaixo da média. Então, se pegássemos só furto qualificado, é bem abaixo da média, né? Mais à frente a gente pode discutir um pouco mais sobre essas questões, né? Bom, só para encerrar, que eu já passei aqui um pouquinho do que eu tinha combinado, né, na minha fala de tempo, deixar uma frase do Mangel aí que eu acho interessante, porque ela está uma inscrição no mosteiro de São Pedro, em Barcelona, que diz o seguinte: para aquele que rouba ou toma emprestado e não devolve um livro de seu dono, que o livro se transforme em serpente em suas mãos e o envenene, que seja atingido por paralisia e todos os seus membros murchem, que definhe de dor, chorando alto por clemência, e que não haja descanso em sua agonia até que mergulhe na desintegração. Que as traças corroam suas entranhas como sinal do verme que não morreu. E quando finalmente for ao julgamento final, que as chamas do inferno o consumam para sempre. Né? Está no livro do Manga, se eu não me engano, História da Leitura. Tá? Bom, obrigado. Esses são os meus e-mails. Eu agradeço aí a oportunidade de estar falando. Espero falar de mais detalhes do que no debate, tá bom? Obrigada, professor, pela exposição. Tivemos um pequeno probleminha no formulário de preenchimento da lista de presença, mas já foi corrigido. Eu peço que todos verifiquem se receberam, está tudo ok.
Professor, mais uma vez, obrigada pela exposição. Eu vou chamar a professora Márcia para dar andamento aqui no debate. Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer, então, participar desse evento junto com os bibliotecários Rafael e Solange, e ainda mais nesse momento, né, em que a Biblioteca do STF comemora os seus 131 anos, né? Então, a biblioteca hoje é aniversário e a gente está podendo participar dessa comemoração. Então, a minha participação aqui como debatedora, ela vai muito mais no sentido de promover uma conversa aqui com o Rafael, né, sobre o tema da segurança aos acervos. Eu penso que esse tema é muito especial, né, merece muita atenção das pessoas, do poder público, dos gestores, dos bibliotecários, da sociedade como um todo, porque passa pela preservação de uma parcela bastante importante, né, do nosso patrimônio cultural, que é o patrimônio bibliográfico. Então, Rafael, a pesquisa, eu não tenho nada o que falar sobre a tua pesquisa, né? Tu fizesse uma pesquisa de doutorado, uma pesquisa de fôlego, né? Além das questões teóricas que a gente normalmente já realiza mesmo como uma etapa da pesquisa, né? Tu analisaste ainda a legislação, entrevistaste pessoas, aplicaste questionários e acompanhaste 15 casos envolvendo roubo ou furto de livros raros em instituições brasileiras, né? E cujos processos eram enormes, né? Um volume muito grande de documentos, e tu fizesse análise de tudo isso, né? Então, foi um trabalho gigantesco. A tua tese foi defendida em novembro de 2014, então alguns dados são ainda anteriores a essa data, mesmo agora tu trazendo algumas atualizações dessa apresentação de hoje, né? Como a gente viu, os casos de furto ou de roubo em bibliotecas, eles não são um problema exclusivamente brasileiro, eles acontecem pelo mundo inteiro, né? E também não são uma novidade da modernidade, não são coisas que acontecem há pouco tempo, eles acontecem desde sempre, né? A gente vê relatos de furtos históricos a acervos, né? Então, é uma coisa que faz parte da história das bibliotecas. Se fala pouco, né? Apesar de ser um tema que existe desde sempre, que acompanha a história das instituições, é um assunto que se fala e que se discute pouco na academia, principalmente. Então, a impressão que eu tenho é de que a luz de alerta já estava piscando quando tu começasse a fazer a tua pesquisa, né? Mas que esses resultados do teu estudo, que foram apresentados lá no final de 2014, eles dispararam a sirene e chamaram a atenção mesmo, né, efetivamente para esse problema que as instituições vinham enfrentando praticamente em silêncio, né? A gente vê que algumas instituições não tinham nem noticiado nada na mídia. Então, a partir daí, a gente percebe, tu apresentaste, inclusive na tua exposição agora, novos casos de roubo ou de furto, né, envolvendo grandes instituições pelo Brasil. E como, por exemplo, o caso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né, que depois promoveu um evento especialmente para tratar sobre a segurança dos acervos raros e especiais lá em 2017. A Biblioteca da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFMG, que já tinha passado por uma situação de furto ao acervo alguns anos antes e que não tinha nem sido noticiado isso, né? E a própria Biblioteca Nacional, né, que também promoveu 2 eventos em 2018 voltados para questões de segurança dos acervos, também já tinha sido alvo de roubo lá nos anos 2000, né? Então, a gente vê que por aí o tema foi sendo mais amplamente debatido, né, a partir da tua defesa, principalmente, porque eu acho que a tua tese realmente destacou, né, deu ênfase para esse assunto. Então, a minha primeira pergunta seria: o que te motivou a escolher o tema para a pesquisa de doutorado? Bom, eu comecei a atuar em acervos raros em 2008, lá na UNB, né? E pouco após o grande que a gente viu ali no que eu apresentei, que em 2006 foi o grande momento, digamos assim, de furtos no Brasil, né? E como você disse, a luz de alerta já estava acesa, né? E aí, quando eu comecei a atuar lá nas obras raras, nós tínhamos
procedimentos de atendimento ao usuário, a visitas orientadas de turmas, de alunos, que eu achava assim, que não deviam acontecer daquela forma, né? E para aí você justificar a alteração disso, né, precisa entender o contexto, né? E aí, como tinham acontecido vários casos e alguns estavam saindo na mídia, eu daí então resolvi investigar isso mais a fundo, de forma mais sistematizada e de modo também a tentar dar algum tipo de contribuição para a área, né? Não só para usar também como ferramenta de serviço, como foi o caso, que aí a gente trocou vários procedimentos lá na UNB e daí tentar contribuir então um pouco para a área. Foi essa a principal motivação, né? A atuação profissional e também contribuir para a área. Esse tema, a gente vê que ele vem instigando, né, gestores, instituições e profissionais, e desde de que os holofotes se voltaram mais para esse assunto, a questão da segurança dos acervos, esse assunto ele vem tomando corpo e vem sendo objeto de estudo, de debate, de discussão, né, mais ampla, com maior ênfase mesmo, né? Tem se falado mais sobre o assunto, né? A gente sabe que tem necessidade de investir em segurança, a gente sabe o quanto as nossas instituições são expostas ao risco, né? E a esse respeito, claro que eu não posso nem comparar aqui uma pesquisa que nós fizemos aqui na FURG alguns anos atrás, se não me engano foi em 2017 nós começamos a pesquisa, sobre obras raras pertencentes a universidades aqui do Rio Grande do Sul, né? E foi uma pesquisa muito mais simples, não tenho nem como comparar com a tua pesquisa de doutorado, mas naquele momento nós fizemos algumas perguntas também para os gestores, para os bibliotecários, né, que lidam diretamente com o acervo raro. E o foco dessa pesquisa ele não foi exclusivamente a questão da segurança, mas ele passou também por questões de segurança, né? E envolveu esse tema e apontou esse mesmo resultado, né? As instituições elas estão expostas ao risco, né? Então a gente confirma ainda mais uma vez aqui, né? Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente a realidade do que tu apresentas, principalmente com essas instituições que tu pesquisaste que ficam lá na região sudeste, né? Então aqui na região, no Rio Grande do Sul, não posso nem dizer na região sul, mas no Rio Grande do Sul, a gente verifica também que os acervos estão muito expostos, né? Então, tem necessidade de investir em segurança, de qualificar o pessoal, de discutir mais essas questões em eventos, né, discutir na área mesmo, de não ter vergonha de expor, muitas vezes, dados, né, situações que acontecem dentro de instituições e que muitas vezes a gente, né, o gestor ou o bibliotecário ou as pessoas ficam inibidas de falar, de comentar, de dizer que aconteceu, né? E é importante a gente falar sobre isso, né? E uma coisa que é muito importante também é a gente conhecer os acervos, né? Identificar os acervos, inventariar, catalogar. E aí eu, como catalogadora que eu sou e professora de catalogação, eu sempre chamo a atenção assim, ó, catalogar em terceiro nível é ampliar ao máximo a capacidade que a gente tem de apresentar dados ali, especificidades daquele material, né, que a gente precisa detalhar a ponto de conseguir identificar sem estar enxergando a obra ali, só com a descrição a gente consegue, né, perceber alguns elementos ali que, olha, isso é exclusivo desse item, né, e aí eu consigo comprovar, até se for o caso, né, comprovar uma propriedade ou o que for, né, em relação a principalmente quando a gente precisa fazer o resgate dessas obras, né, e comprovar que aquela obra pertence àquela instituição. Digitalizar sempre que for possível, né, enfim, são várias questões aí que a gente precisa trabalhar e que perpassam também essa questão do ensino, né, do ensino de biblioteconomia mesmo, né. A gente sabe que o mercado de livros raros existe, né? E a gente, enquanto bibliotecários, nós falamos muito pouco sobre isso, né? Há uma preocupação sobre como minimizar esses riscos, sem condições de, muitas vezes, realizar grandes investimentos financeiros em equipamentos e infraestrutura de segurança. A gente sabe qual é a realidade, né, da maior parte das bibliotecas do nosso país. Então,
muitas não têm condições de investir dinheiro, né, de investir recurso especificamente em infraestrutura de segurança. Então, lá vai a minha segunda pergunta, então, né? Na tua opinião, passada quase uma década de realização da tua pesquisa, hoje em dia, tu achas que nós temos mais preparo, mais conhecimento sobre esse assunto? Temos condições de segurança melhores do que na década passada? Isso é uma percepção, né? Houve mudança na legislação de lá para cá? Bom, Márcia, eu acho que a sua pesquisa já ajuda a responder isso, né? Que realmente não teve, a sua pesquisa bem mais recente que a minha, que efetivamente não teve uma ampliação, principalmente da prevenção situacional, né? Em que a instituição possa prevenir a ampliação desse sistema de segurança. Contudo, como você mesmo ressaltou, a gente teve um aumento do debate, né? E isso é muito relevante para que, então, as pessoas se conscientizem em relação a esse problema, porque muitos, às vezes, não têm. A gente viu lá na minha pesquisa, né, que eu ressaltei, a quantidade de instituições que possuem bibliotecário específico para a coleção de obras raras, muito pequeno, né? 20, né? Não dá um quarto, não dá 25% das minhas respondentes. Então, a partir disso, você vai ter, então, pessoas que vai ter que lidar com uma série de outras coisas dentro da biblioteca, bibliotecas muito complexas, muito grandes, às vezes, e que não vai conseguir pensar em todos os processos que, por vezes, são muito complexos de segurança, né? Como eu disse, eu perguntei sobre 35 questões de segurança, né? E todas elas interferem, de alguma forma, no nível de segurança da instituição e, com isso, na percepção do criminoso, se vale a pena ou não furtar aquela instituição. Então, esse é um fato, com certeza, que contribui, né, para que os sistemas de segurança não tenham melhorado. Mas o fato da ampliação do discurso e da temática é algo muito importante, né? Além desse evento de 2017 que você já citou, lá na USP, a gente conseguiu replicar ele em 2018 no SNBU, né? Então, eu também dei algumas palestras como essa de agora para outras instituições, como, por exemplo, o IBICT, lá para a minha própria instituição. E o que eu vi nessas palestras principalmente nos eventos da USP e do SNBU, que tinham pessoas de instituições que foram furtadas lá dando seus depoimentos, é que nessas instituições houve uma grande alteração do sistema de segurança, né? A Biblioteca Nacional mesmo falou disso, a Biblioteca de Manguinhos também, da Fiocruz, falou disso. Então, o que é importante, claro, mas que a gente tem que evitar que aconteça aquele ditado, né, que só fecha a porta depois que o ladrão entra, né? Então, a gente tem que evitar que isso aconteça nas nossas instituições e pensar nos processos de segurança antes, né? Bom, em termos a legislação, né, que foi sua outra pergunta, eu desconheço alguma legislação que tenha alterado neste prazo, até então. O que aconteceu é que eu até estou envolvido nessa proposição de alterações de lei, quando foi do evento da USP, depois replicado no SNBU, todos nós ficamos muito assim, tá ok, estamos aumentando o discurso, mas o que fazemos na prática, né? Para isso, o que nós podemos fazer além dessa ampliação do debate? Tentar ver onde a gente podia. A gente tinha uma pessoa que podia, então, tinha um acesso ali para propor alguma alteração de lei, para nos ajudar na Câmara dos Deputados. Nós perguntamos se poderia, falamos do que seria a proposição, e aí nós propomos a alteração. Isso eu estou falando nós, porque quem fez essa proposição de alteração foi a Amarilis, que foi uma das organizadoras desse evento da USP, e a Maria Cláudia da Fiocruz, né, da Biblioteca de Manguinhos. Nós três nos reunimos, tentamos englobar outras pessoas, na época não foi possível, né, e nós, então, pegamos a Lei 5471 de 1968, que é uma lei que proíbe exportação de alguns conjuntos bibliográficos, né, mas é uma lei de 68, como o nome diz, então não se vincula ao que a gente hoje tem estudado sobre patrimônio bibliográfico, e aí nós propomos uma alteração da escrita da lei. Ela proíbe, né, hoje ainda, ela ainda não foi alterada, ela proíbe que sejam exportados conjuntos de livros
que tratam sobre o Brasil ou publicados no Brasil até o final do século XIX. Então, a gente manteve essa redação, porque ele está muito próximo do que a gente entende como livro raro no Brasil, né, do termo brasiliana. E só que, por exemplo, a redação dela para periódicos e para partituras musicais era muito falha. Ela falava que não podia exportar conjuntos de periódicos com mais de 10 anos de produção. Não faz muito sentido, né? Por exemplo, sei lá, comprei uma Vogue na Argentina, sei lá, e trouxe para o Brasil há 10 anos atrás, eu não poderia exportar isso, não poderia sair com isso do país mais. Não faz o menor sentido isso, né? Então, pela lei, né? Então, e partituras, ela só dizia que não podia exportar partituras musicais antigas. O que a gente fez, então, foi relacionar ela à Instrução Normativa 01 de 2017 do IFAM, que trazia uma redação, então, de que, no caso de periódicos, trazendo os periódicos manuscritos, né, que a gente tem uma tradição no Brasil no século XIX e no início do século XX, né, porque nem todos tinham acesso à imprensa, a impressão de obras, né, era muito caro, ou tinha censura, ou alguma coisa, então tem uma tradição manuscrita, a gente incluiu isso, incluiu a datação também para 1900, como data de recorte, e para partituras 1930, conforme essa instrução normativa. E a gente trouxe para a redação também objetos iconográficos que se relacionam então, com o patrimônio bibliográfico. Porque o que foi possível ver a partir da minha pesquisa é que grande parte do acervo, não necessariamente a obra na íntegra era furtada, mas as gravuras internas ou os mapas internos das obras que eram furtados, né? Então tem que se pensar também na preservação individual de cada um desses itens, né? Então se propôs o aumento dessa redação na lei, é o projeto 10.530 de 2018, se eu não me engano, já passou pela Câmara, está no Senado, está bem encaminhado, ao meu ver, esperamos que possa se tornar, então, a nova lei ligada à exportação. E uma outra proposição que a gente fez, e aí já não tão bem encaminhada quanto essa, foi de alteração de itens do Código Penal. A gente entende que o sistema judiciário brasileiro tem uma restrição muito grande de pessoas só ligadas a crimes patrimoniais, então, que a tendência do juiz é de dar penas menores, pensando no sistema prisional, que tem um grande número de encarceramento, né, e tal, e não consegue atender a demanda. Só que o que a gente pensa é que esse crime, este tipo de patrimônio não é um crime comum, não se configura, não é o mesmo que furtar um celular, não é o mesmo que furtar um carro, né? Não é o mesmo. Então, o que a gente pensou, então? Como na minha tese eu tinha visto que a pena base era a média do intervalo penal possível para os crimes, né? Principalmente pensando em furto qualificado, que é o principal ali em que os criminosos são penalizados. Era a base ou menos, em um caso, por exemplo, o juiz não agrava a pena falando que ele não tem notícia de transitado e julgado das outras penas, sendo que já tinha 3 penas transitado e julgado naquele período, né? Então, o que a gente faz então, é pedir que a pena base, né, desses crimes, no caso de furto qualificado, por exemplo, é de 2 a 8 anos, a gente pede que ela seja ampliada para 4 a 8 anos. Só para vocês terem uma noção, no Código Penal hoje, foi incluído uma sistemática de que se alguém comete um crime hackeando um computador e furtando ali alguma coisa daquele computador ou valores a partir daquela invasão de computador, a pena base dele de furto qualificado passaria de ser de 4 a 8 anos. Então, o que a gente pede é que o crime ao patrimônio cultural brasileiro, principalmente se cometido a instituições públicas de direito público, sejam equiparados pelo menos a isso. Né? Então, veja que não é um exagero que a gente está pedindo, né? Que a pena base passe a ser de 4 a 8 anos, aí, então, se o juiz der uma pena média, vai ser maior do que o que estava dando antes. Né? Então, o que a gente não quer, por exemplo, que o criminoso tenha já cometido vários crimes e depois, lá no 4º crime que ele é condenado, no 3º, se não me engano, que ele é condenado, sendo que os outros, ele já tinha sido condenado, mas aí não tinha trânsito em julgado, então o juiz não podia agravar a pena por isso, mas que ele pega uma pena substitutiva, sendo que ele já é um criminoso bastante conhecido, né, no contexto nacional. Então, a gente pede, então, de alguns outros dispositivos, não só de furto qualificado, o de roubo, por exemplo, a gente pede que iguale, existe lá um agravamento de 1/3 a metade da pena inicial dada para o juiz,
se o crime for cometido contra veículo automotor e que o criminoso saia com ele do estado de origem. Então, a pena base é aumentada em 1/3 a metade da pena que o juiz já inicialmente deu. A gente pede que o crime de patrimônio, não só o patrimônio bibliográfico, mas o patrimônio cultural nacional e instituição pública, seja equiparado a isso. Veja que não é pedir demais, né? Então, mas esse não está andando o suficiente. É quase como se fosse um crime menor, né? Um crime de menor importância. Mas quase que não é crime. Quase que não é crime. Você lendo as decisões, o juiz dá para ver que ele sente realmente que foi uma perda irreparável. Está lá sempre escrito, irreparável, insubstituível, de valor inestimável. Mas a pena não... Vai lá e dá a pena base. Vai lá e dá a pena base. É sempre assim. Então, é verdade. Por isso que a gente pediu isso, mas ainda não está criando. Aí é o 10.531 de 2018. Tá? E, caso alguém queira acompanhar aí, né? Dá para acompanhar o andamento da lei. Se quiser ajudar a pressionar também, que ande mais rápido. Uma das questões que chama atenção para quem pesquisa, né, esse tema do patrimônio bibliográfico no Brasil é que não existe definição, né, via legislação. E isso foi uma das coisas que a gente tratou. Agora vou puxar a brasa para o nosso assado. Eu e o Rafael trabalhamos, né, junto numa comissão, um grupo de trabalho, né, no final do ano passado, junto ao Conselho Federal de Biblioteconomia, e aí junto com outros conselheiros, né, Maria Mercedes, Antônio Afonso, Rafael Cavalcante, Ana Cláudia e as professoras Ana Virgínia e a Bernardina Freire, né, se não me engano. Ao final, né, foi criado esse GT, esse grupo de trabalho, que trabalhou durante 60 dias e elaborou, ao final, um diagnóstico da situação em prol da defesa do patrimônio bibliográfico nacional. E isso tem relação direta com tudo que a gente vem conversando aqui, né, na live. Porque esse trabalho ele se debruçou sobre 4 aspectos, né, que foram relacionados à preservação do patrimônio bibliográfico nacional, que são o destino dos acervos bibliográficos de órgãos federais extintos, o desfazimento de acervos bibliográficos de órgãos federais, as previsões sobre proteção de acervos bibliográficos nos documentos jurídicos, né, na questão da legislação. A gente não tem uma definição por lei do que vem a ser o patrimônio bibliográfico nacional. A gente infere a partir de outros documentos, a gente consegue ter uma ideia do que forma o patrimônio bibliográfico nacional brasileiro, mas a gente não tem uma definição, né? E a patrimonialização obrigatória de acervos bibliográficos de órgãos federais para sua preservação. E dentre as indicações que foram apontadas pelo grupo, então, como sendo necessárias para a gente conseguir minimizar esses problemas, constam, então, a criação de mecanismos de proteção legal aos acervos bibliográficos, né? A gente, no campo biblioteconômico, nós não temos nenhum órgão semelhante ao IBRAM ou ao CONARC, por exemplo, né? O IBRAM dos museus e o CONARC dos arquivos, né? A gente não tem isso, um instituto de bibliotecas, né? A gente não tem um órgão que fiscalize dentro desse escopo da biblioteconomia. Outra indicação, né, seria reconhecer as competências por força de lei da atividade bibliotecária, capacitar o bibliotecário com maior ênfase na gestão do patrimônio bibliográfico e documental. Inclusive, a gente sugere, né, naquele trabalho, nas reuniões do grupo de trabalho, né, nós enfatizamos a importância de trabalhar essas questões de identificar, de estudar, de definir o que é o patrimônio bibliográfico nacional dentro das escolas de biblioteconomia, né? A gente já tem isso como tema, né? Como um tema a ser estudado dentro das universidades, das faculdades de biblioteconomia. Definir, então, por força de lei, o que é patrimônio bibliográfico e documental brasileiro e velar pela preservação dos acervos bibliográficos e documentais. Então, isso, né, vai bem ao encontro daquilo que vocês já vinham fazendo, né, que tu relataste aí das proposições de alteração na legislação, né, e que, mais uma vez, né, agora aqui, bem recente, né, final de 2021, a gente montou esse GT, produziu esse trabalho, esse documento, né, que pode servir de apoio aí para o desenvolvimento realmente de algumas políticas, né, que podem tomar como ponto de partida esse diagnóstico que foi elaborado, né.
Uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer, Rafael, diz respeito não necessariamente, não objetivamente à tua tese, mas um trabalho posterior à publicação da tese, que foi apresentado no Enancib de 2016. É um trabalho teu e da professora Miriam, né? Onde vocês apresentam a cultura organizacional como um fator preponderante no planejamento de estratégias de combate ao roubo e furto nas instituições. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? De que forma que a cultura organizacional ela pode interferir na implantação de sistemas de segurança contra furto ou roubo nas instituições, né? Principalmente nas bibliotecas. Bom, eu estou rindo porque eu me lembrei quando eu apresentei isso no Enancib, e aí no final a pessoa falou, não, então você está falando que não tem o que fazer. E não é isso, né? Mas o que acontece? A cultura organizacional, segundo alguns autores, ela é influenciada por uma cultura nacional, né? Então, existem elementos da cultura nacional que interferem. Eu vou, até separei aqui para dar uma olhadinha, existe um autor, Freitas 2006, que está lá no artigo, ele citado, que ele diz que elementos, são alguns elementos da cultura nacional. Ele que está dizendo, não sou eu, tá bom? Que em termos de hierarquia, a gente tem uma tendência à centralização do poder, tem um distanciamento nas relações dos grupos sociais e tem passividade e aceitação dos grupos inferiores. Em termos de personalismo, a gente tem uma sociedade baseada em relações pessoais, busca de proximidade e afeto nas relações e paternalismo, domínio moral e econômico. Um terceiro item que ele chamou de malandragem. Tem flexibilidade e adaptabilidade como meio de navegação social, e o jeitinho brasileiro realmente é, então, um elemento da cultura nacional. Ele diz, então, um quarto item que ele chama de sensualismo, a gente tem o gosto pelo sensual e pelo exótico nas relações sociais, e 5, ele chama de aventureiro, a gente fala que a gente é mais sonhador do que disciplinado, né? A tendência, a aversão ao trabalho manual e metódico. Veja que ele não está falando de pessoas ou grupos específicos, mas de uma cultura nacional, né? E que a gente tem esses elementos. E se a gente pensar que é dessa forma, realmente, obviamente que a gente pode questionar se realmente tudo isso se é realmente válido ou não, mas se levarmos isso em consideração em termos de segurança, isso é muito complexo, né? Por exemplo, o que a gente vê realmente em alguns casos específicos é essa tentativa de aproximação com o bibliotecário, né? Levando em consideração exatamente essa questão da malandragem ou do personalismo, né, da gente ser muito focado nas relações pessoais. Então, a partir do momento que eu crio ali uma questão de intimidade com aquele profissional, eu consigo burlar alguns sistemas de segurança e aí ter acesso mais facilitado, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que tomar cuidado, né? A aversão a um trabalho metódico, né? Se pensarmos em esquema de segurança, uma política de segurança, tem que ter lá bem estipuladinho quem pode fazer o quê, em que horário e tal. Então, isso já é uma outra complicação. E a questão das hierarquias também, e tudo isso influencia na cultura organizacional, de modo geral, e o que a gente vê é que a cultura organizacional realmente tem uma dinâmica de poder centralizado, né, nas instituições e geralmente demandado de cima para baixo, com as camadas inferiores aceitando geralmente de forma um pouco passiva. É uma questão que a gente tem que ver, então, que a cúpula institucional tem que estar aliada a esse sistema de segurança, porque em sistema de segurança não existe hierarquia. Essa que é a questão, né? E se a gente tem um sistema, uma cultura tão hierarquizada, isso é um problema também para o sistema de segurança, porque aí o diretor da instituição não vai querer passar pelo sistema de segurança, porque ele é o cara e tal, e não acha que deve estar sujeito àquelas condições, porque é uma questão de desrespeito até, né? Ele pode pensar dessa forma. O que a gente vê é que existem alguns pressupostos na literatura, e aí alguns autores estipularam contra-pressupostos a partir de algumas pesquisas, de que, no geral, né, são vários pressupostos e vários contra-pressupostos, mas que, no geral, o entendimento é que as pessoas, do ser humano, isso é um pressuposto, de que ele é reativo a mudanças, né? Que ele tem resistência, então, a mudanças. O contrapressuposto é que não, que a mudança é bem-vinda, o que ele, na verdade, tem é um medo de perda de poder, né? E de um receio ao que ele desconhece. Então, o que a gente vê, então, a partir disso, é que para a implementação do sistema de segurança,
tem que ter uma pesquisa bem grande, bem delimitada, no sentido de envolver toda a equipe, de explicar bem as razões daquilo acontecer, para que as pessoas não se sintam ofendidas em termos de perda de poder. E no caso, a questão do desconhecido, então que elas conheçam exatamente o que está acontecendo, né? E que envolva a cúpula de poder, porque, infelizmente, o nosso sistema gerencial, cultural, de cultura organizacional, impõe essa demanda de cima para baixo, e que com eles estando ao lado, então, dos profissionais que lidam com esse tipo de acervo, que eles têm que estar atentos para se sujeitar ao sistema e para, vou usar um termo aqui, forçar, né, mas que não é bem isso, mas que exigir, é melhor, exigir que o sistema de segurança, que a legislação, a documentação, a política de segurança seja cumprida na íntegra, né, da forma que foi estabelecida. É isso. Eu acho ponto-chave essa questão da cultura organizacional. Isso tem que ser levado em consideração, né, na fase de implantação de qualquer política, né, de segurança a acervos, porque as pessoas são uma parte muito importante do processo todo, né? E não adianta, não vai ter sistema de segurança que seja 100% eficaz se não tiver a participação das pessoas, a colaboração das pessoas, para que ele se torne um sistema eficaz, né? Então, é chave isso, essa questão da cultura. Eu acho muito bom esse estudo sob esse ponto de vista, assim, do quanto o comportamento influencia, né, no resultado final ali, de ter ou não, da coisa funcional ou não, né? As pessoas são diretamente envolvidas com tudo isso, e a gente vê que as quadrilhas, os ladrões especializados, eles estudam, né? Eles estudam o contexto todo, eles estudam as rotinas da instituição, eles se aproximam das pessoas, né, para conseguir ter acesso ao que eles querem, né? Então, a gente tem que, sim, desconfiar, né? Normalmente a gente não desconfia das pessoas, então, sim, a gente precisa desconfiar, né, de todos. Vou já conduzindo para o final, então, né, e vou te fazer a minha pergunta, a última pergunta, então, porque eu vi que a gente já está fechando o horário mesmo. Então, queria te perguntar assim, quais estratégias, né, que tu sugeres às instituições para que elas evitem situações de roubo ou furto nas suas coleções, né? Soluções assim práticas de pouco ou de zero investimento, né? Porque a gente sabe que as instituições, a grande parte das instituições não tem condições de investir, né, dinheiro, né, recurso financeiro em grandes equipamentos ou grandes sistemas de segurança, né? Mas medidas que a gente pode tomar nas instituições e que podem sim reduzir, minimizar esses riscos aí, né? Reduzir o risco a estar exposto a uma situação de roubo ou de furto, né? Parece que eu estou pedindo uma solução assim milagrosa, né? A custo zero, mas é que não é essa a intenção, é quase isso, né? Mas é que a gente não pode deixar de considerar esse contexto aí da maioria das instituições brasileiras, né? De escasso investimento, de pouca mão de obra, de inúmeras necessidades, né? Onde a segurança é só mais uma das necessidades que precisam ser atendidas. Então, se puderes dar algumas dicas do que fazer para reduzir esses riscos. Claro. Bom, eu entendo. Como você disse, né? Não é trazer soluções que vão ser definitivas e que vão resolver o problema de forma na sua totalidade, né? Mas, então, por exemplo, esse tipo de debate que a gente está tendo é muito importante no sentido de conscientizar as pessoas da importância, da relevância, e daí lutar e buscar os sistemas que envolvam um pouco mais de recurso financeiro para aplicação, né? Porque, efetivamente, câmeras, alarmes, isso realmente uma situação, um procedimento, são equipamentos que ajudam a evitar e a dissuadir o criminoso. Então, é importante que se lute por isso, mas também existem, como eu disse lá, da minha pergunta foram 35 questões, né, relacionadas à segurança. Então, tem algumas que realmente não envolvem muito valor financeiro, podem ser feitas quase a custo zero, né? Por exemplo, quando o usuário pedir para consultar nas coleções
gere um limite de obras que o usuário vai poder pegar por vez. Só 2, só 3, não muito mais que isso também, ou só uma mesmo, se for o caso. Mas isso burocratiza, isso gera uma dificuldade do acesso, mas infelizmente para esse tipo de acervo é uma burocracia que envolve num sistema de segurança, obviamente, e aí ela é necessária, né? Porque existem alguns casos de crimes que o criminoso ele substitui a obra que ele está consultando por uma outra, né? Então, se ele pega um monte de livro e te devolve 10, 20 livros, você não vai conseguir identificar isso, né? Quando você só empresta 2, 3, você consegue, às vezes, verificar isso se você faz a análise ali rapidinho. Outra coisa é que, como eu disse, muitas vezes o criminoso não está à procura da obra no todo, mas de algumas partes da obra. E se eu empresto só 1 ou 2 obras, eu por vezes consigo identificar isso ali rápido, que também está faltando uma gravura, né? Tá ali ao folhear aquela obra. Então, essa é uma coisa que não envolve gasto zero, né? Praticamente. Outra coisa, o salão de consulta, ele tem que ser ele tem que ser sempre, eu vou usar o termo vigiado, mas ele tem que sempre estar sendo monitorado pelo bibliotecário, né? Lá na UNB mesmo, foi uma prática que a gente mudou. O usuário consultava numa mesa que até os outros usuários que estavam no saguão conseguiam ver a pessoa, mas eu, bibliotecário, não conseguia ver a pessoa. Então, ele estava com uma obra ali, cheia de gravura, e que eu não tinha visão do que ele estava fazendo com essa obra. Então, a gente mudou esse procedimento, agora ele consulta ali na nossa sala, que é a sala de processamento técnico, digamos assim, e aí a gente tem visão constante do que a pessoa está fazendo, porque às vezes não é nem um usuário tão especializado, as primeiras vezes que ele está tendo contato com esse tipo de obra, você tem que explicar até conceitos básicos, de como manusear, de usar luva, de massa, da importância, e isso é importante você estar sempre visualizando, não só em relação à questão de segurança em si, mas de outras questões de preservação também, né? Então, essa também, aí vai, lógico, depender da situação do edifício, da instituição e tal, mas por vezes é uma coisa que as pessoas não pensam e que pode também ter custo zero, né? Outra coisa sempre a consulta ser em local separado da sala de guarda, né? Então, isso também vai depender, obviamente, do edifício da instituição, mas, por vezes, as pessoas não pensam nisso, porque ali o usuário está estudando onde está cada obra, ele sabe, às vezes, você precisou virar as costas aqui por alguma coisa, ele vai rapidinho e pega a obra ali, você não viu, né? Então, sempre que a consulta seja em outro espaço, né? Outra coisa é guardar a mochila, não deixar que a pessoa entre para consulta com mochila, com bolsa, né? Casacos muito grandes, então, porque aí você também pode estar atento se for retirado alguma coisa ou tentar esconder a obra, não vai ter como você ver, né? Na hora de sair. Bom, algumas coisas, né? Bom, além do mais importante, tem uma política de segurança, né? Mesmo com situações falhas, você tem um documento que estipule rotinas, procedimentos, níveis de autorização, né? Isso também não envolve gasto inicial zero, né? Você só tempo e pessoa para estipular isso, mas é uma documentação que você gera a partir da sua realidade. Bom, gente, obrigada aí pela participação, agradeço imensamente. Nós temos aqui algumas perguntas, mas pelo avançar da hora, acredito que não teremos tempo para responder a todas. Eu queria que o professor informasse, né, um e-mail para contato, para que essas pessoas enviem suas dúvidas, né, que não serão respondidas aqui. E tem uma pessoa aqui que não se identificou, né, e ela pergunta se os slides serão disponibilizados, né, de alguma forma. Eu sei que a sua tese está disponível, né, no banco de teses da UNB, possível acessar, né, e a gravação, ele também perguntou, a gravação também vai ser disponibilizada no canal do YouTube, do STF, e peço para o professor informar um e-mail para contato dessas pessoas que quiserem fazer perguntas. São aqueles e-mails que eu disponibilizei no final da minha apresentação, né? Rafael com PH, RDG, que são as minhas iniciais, né? De Rafael Diego Greenhal, @gmail.com. Bem simples um e-mail, pode me enviar lá que eu vou responder com o maior prazer e disponibilizo o slide, sim, se a pessoa quiser. Tá?
Tá certo. E só mais uma pergunta para a gente finalizar. A Alissa Esperon, espero que eu tenha pronunciado corretamente, ela pergunta se disseminar a cultura através da história pública, utilizando acervos raros como fonte histórica, se isso, né, auxilia no combate aos desaparecimentos das obras, levando em conta o ditado: o que não é visto não é lembrado. E eu queria que o senhor complementasse, assim, dizendo se realmente só a falta de acesso e a questão puramente financeira seriam os únicos, as únicas motivações, né, para o desaparecimento dessas obras raras. Porque eu fico imaginando assim, será que também a questão do apagamento, vamos dizer assim, aquela intencional, né, de retirar uma obra, uma informação, né? Será que também não seria uma motivação para esses roubos, né? É possível que seja nesse sentido que você falou, né? Então, trabalhar com acervos raros é trabalhar numa situação paradoxal entre acesso e preservação, né? Então, você tem que prover acesso e, ao mesmo tempo, preservação. Uma baixa quantidade de acesso, mais preservado vai estar o documento, enquanto mais aí também ele perde a sua função, principalmente no contexto de biblioteca de acesso público, né? Não necessariamente de direito público, mas de acesso público. Então, daí a digitalização pode ajudar nesse contexto, pensando em prover esse acesso remoto, maior acesso, e aí evitar uma quantidade de acesso maior ao original. O que é importante dizer é que o original não perde seu valor por causa disso, né? E que nem deve ser descartado por causa disso, até porque ele tem um valor material muito grande e tem várias questões que não são possíveis de digitalizar ou são de difícil mecanismo de dar acesso em contexto digital, por exemplo. Agora, com relação a pagamento, nos casos que eu analisei, não parece ser a situação. Mas a gente tem aqueles primeiros crimes lá que eu mostrei, né? Mostra alguns níveis de aqueles que são no mundo todo, museus e tal. Aí tem no Museu Judaico de Nova York, que a pessoa deixa um bilhete avisando que só vai devolver a obra quando houver paz entre judeus e palestinos. Então, veja que aí a motivação é política, né? Não necessariamente econômica. Então, pode existir, sim, não estou descartando, de fato, mas, de um modo geral, ao meu ver, aí eu recomendo, tem uma série da Netflix, saiu agora, recentemente, chama O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos. É um documentário de 4 episódios, e ele traz ali foram obras... Isabella Stuart Garden, se eu não me engano o nome do museu, foram furtadas obras muito bonitas de Rembrandt, Monet, enfim, de uma série de artistas muito famosos, e até hoje elas não foram recuperadas, e eles levantaram uma questão, que alguns criminosos nos Estados Unidos furtaram algumas obras e conseguiram diminuição de pena, falando que ia devolver determinada obra, dando, né, aí eles cometem outros crimes, e aí poderia ter diminuição a partir de entregar uma obra muito importante para o FBI. No caso desse museu específico, eu não vou dar spoiler, né? Assistam lá, mas eles levantam essa como uma questão. Então, há envolvimento da máfia, há envolvimento de tráfico ilícito. Tem um texto da Beatriz Cuchinir que ela apresentou no evento da IFLA, que foi aquele 2018 que a Márcia comentou, foi junto com o ENARCO, o Encontro Nacional de Acervos Raros da Biblioteca Nacional, que ela fala de lavagem de dinheiro a partir do mercado de obras de arte, no caso de roubo e furto também. Então, um artigo interessante. Então, as motivações não são, assim, no caso de lavar dinheiro, de ganho econômico também, né? Mas também não descarto que existam outras formas. Não sei se eu respondi completamente a pergunta da Alissa, mas... Bom, a minha sim, né? Eu acredito que a dela também. Bom, agradeço a todos. Professor, muito obrigada. Foi uma tarde muito enriquecedora de aprendizado, um tema muito interessante, supriu a minha expectativa e acho que ultrapassou, inclusive. Não achei que fosse ser tão rico e tão bom. Muito obrigada, professora Márcia, também pelos apontamentos sempre
assertivas e complementando aí a apresentação do professor. Obrigada a todos que participaram aqui, acompanharam o nosso evento, e eu quero parabenizar mais uma vez a biblioteca pelos seus 131 anos de atividade jurídica, né, e prestação de informação jurídica, e que venham outros 131 anos. Agradeço demais a presença. Professor, passo a palavra para o senhor fazer as considerações finais, para a gente se encaminhar ao encerramento aqui. Ótimo, eu parabenizo, faço essas palavras a minha, parabenizo a Biblioteca do STF, né, pelo aniversário, uma biblioteca extremamente relevante e importante aqui, não só no contexto local aqui de Brasília, mas no contexto nacional, né? Então, parabéns a vocês e que venham infinitos anos, né? E agradeço também o convite, o espaço, a oportunidade. Espero que tenhamos outras oportunidades, né? No finalzinho eu tive que dar uma corridinha ali, que eu vi que meu tempo já tinha extrapolado o tempo na apresentação, então tinha mais coisas que eu gostaria de conversar com vocês, mas infelizmente pelo tempo não é possível. Mas foi uma tarde extremamente enriquecedora. Obrigado novamente pelo convite a todos da equipe do STF que organizaram o evento, e obrigado, Márcia, por todas as considerações, foi ótimo, é sempre um prazer, né? A gente que já fez várias parcerias aí, mas essa é sempre um prazer estar contigo, tá? Uma profissional admirável e que eu respeito bastante. Professora? De nada, eu que agradeço, né, a oportunidade, é muito bom conversar sempre com especialistas, né? Então, o Rafael, já acompanho há muito tempo o trabalho dele e recentemente a gente começou a conversar de mais próximo, assim, né, em relação a temas que a gente vem estudando já há um bom tempo e começou a compartilhar algumas ideias e tudo, mas já é um nome que eu já acompanho há bastante tempo, né, porque venho pesquisando já desde a época do mestrado, depois do doutorado e segui depois na carreira acadêmica, né? Então, é um prazer sempre conversar com o Rafael e agradeço a oportunidade de estar aqui, de ter hoje integrado esse evento, né, e parabéns à biblioteca. E obrigada, estou à disposição também para eventos futuros e a gente segue nesse diálogo aí sobre a preservação do patrimônio e promovendo a preservação do patrimônio bibliográfico. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tenham todos uma ótima semana. Agradecemos a participação de todos neste evento comemorativo dos 131 anos da Biblioteca Vitor Nunes Leal. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa tarde e uma excelente semana.